Olá, como vai, queridos irmãos? Queremos aqui transmitir uma palavra de edificação, de consolo ao teu coração, através da palavra do Senhor. Queremos abordar sobre a vontade do Senhor, entendendo a vontade de Deus. E iremos nos embasar no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não hajam de forma impensada, ou seja, insensata ou tola, mas procurem entender a vontade do Senhor. Como é o nosso desejo hoje, de todo cristão, entender a vontade do Senhor, entender aquilo que o Senhor tem a revelar a respeito da nossa vida como um todo, como também de forma específica nos aspectos de nossa vida. Como nós queremos saber a vontade de Deus, como nós queremos saber a vontade de Deus para o nosso futuro. E isto aborda a nossa vida como um todo, irmãos. Não é verdade? Então, nós temos que partir do entendimento para entendermos realmente a vontade do Senhor e começamos a aprender o que vem a ser a vontade do Senhor, de Deus. Nós temos que partir do entendimento que todo servo, ele busca agradar o seu Senhor. Ele irá fazer tudo quanto agrade o seu Senhor. Ele irá trabalhar em prol de circunstâncias que agradem o seu Senhor. Quando nós, por exemplo, irmãos, decidimos uma vez aceitar Jesus Cristo, nós então nos rendemos a Ele. Ele então nos salvou, e a partir deste momento nós temos uma dívida com Ele, porque Ele pagou o preço pelo nosso resgate na cruz do Calvário. E a partir desse momento essa dívida será de nós seguirmos os seus passos, seguirmos as suas orientações, que são o melhor para as nossas vidas. Temos que então seguir as suas orientações, que estão o quê? Embasadas na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Essas orientações do Senhor, elas se encontram na Bíblia Sagrada, irmãos. E o dever de todo cristão, então, é agradar o seu Senhor, é agradar a Deus, é estar agradando ao Senhor em todas as coisas, em todos os segmentos de sua vida, em todos os aspectos de sua vida. De acordo com o contexto desse versículo que nós lemos, de 5 a 17, nós vemos nos versículos 3 ao 5 e também no 18, alguns desvios que Paulo elenca ali. São desvios que contradizem o verdadeiro andar no Senhor, que vão contra a vontade do Senhor. Paulo é claro ali em colocar algumas situações, algumas atitudes, alguns pecados que desagradam ao Senhor. Então, nós podemos aqui citar a imoralidade sexual, conversas tolas, ou seja, conversas que são maliciosas aqui. Esse é o sentido de conversas tolas, quando Paulo fala ali. A cobiça também vem ser o desejo pelas coisas que nós não temos, de ter cada dia mais. A embriaguez, aqui Paulo ele fala de uma forma, a embriaguez com aquele excesso, que seria a bebida alcoólica, meus irmãos, de certa maneira, ela é usada muitas vezes para trazer uma falsa alegria para as pessoas, trazer coragem, trazer muitas vezes força. E nós somos advertidos ali por Paulo para que nós não nos entreguemos ao vinho, ou seja, a esta embriaguez que venha, de certa maneira, gerar coisas ruins para nós, mas que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para experimentarmos a verdadeira força que está no Senhor. Amém? Podemos então continuar, irmãos? Então Paulo nos adverte no versículo 8, e aqui eu quero ler com os queridos, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, nesse versículo 8, Paulo então nos adverte para que estas coisas
como a imoralidade sexual que nós colocamos aqui, a ganância, conversas tolas, a embriaguez, são coisas do passado. É quando vivíamos nas trevas que nós fazíamos aquilo. E que agora somos filhos da luz. Que aquilo não faz mais parte de nós, porque estamos em Cristo Jesus. Então, ele fala, olha, vocês não são mais das trevas, vocês são filhos da luz. Entendam a vontade de Deus. Entendam. Não façam mais isto. Não façam mais estas coisas. Não se entregue mais a estas coisas. Então, Paulo continua. No versículo 11, ele então diz, exponha-nas, ou seja, essas situações em pecado, venha expor elas diante da luz. Ou seja, confronte estas coisas que disse para vocês que são pecado, confronte elas, fazendo com que a Bíblia, com aquilo que a Bíblia diz. Confronte, leiam a palavra do Senhor, verifiquem nos escritos bíblicos e confrontem essas coisas que são pecado com aquilo que a Bíblia diz. Aí nós citamos aqui mais uma vez a importância, então, irmãos, e aqui queremos frisar bem a importância de lermos a palavra do Senhor, de termos uma vida de leitura da palavra do Senhor diária, e não usarmos a palavra do Senhor muitas vezes como se fosse uma caixinha de promessas, aquelas que os irmãos bem conhecem, que nós temos e que ali tiramos um recadinho, ou seja, um versículo bíblico, e ali nós temos para um dia inteiro ou uma semana inteira, e a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, irmãos. Deus ele quer nos falar muito mais através de um versículo bíblico. Ele quer realmente nos orientar a forma como devemos viver nessa face desta terra, revelar suas promessas através da Bíblia Sagrada. E ali está realmente a condição, ou seja, a nosso norte, para que nós possamos então começar a aprender a fazer a vontade do Senhor. Amém? Então somos filhos da luz, nós temos que confrontar as coisas que estamos fazendo com aquilo que a palavra do Senhor diz, para que não façamos, ou para que façamos de forma certa, de forma correta. Assim estaremos, novamente repito, compreendendo a vontade do Senhor, de Deus. Vamos adiante. Sejam diligentes, como Paulo estivesse dizendo, sejam diligentes em seu modo de viver, ou seja, cuidadosos, remindo o tempo. E aqui nós temos, já perto do versículo 17, Paulo falando sobre isto, que nós devemos remir o nosso tempo, ou seja, no versículo 16 dizendo, para que nós possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. E no original, meus irmãos, esse aproveitar a oportunidade, este remir o tempo, comerciantes se esforçando ao máximo para venderem o seu produto. Então nós temos que, e aqui a conotação é esforço, que nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar a andar de uma forma diligente em nosso viver, de uma forma cuidadosa em nosso viver, aproveitando o nosso tempo, aproveitando as circunstâncias para fazer a vontade do Senhor. Amém? Para estarmos agradando o Senhor em todas as circunstâncias de nossa vida, ou seja, nos esforçando ao máximo. Aleluia! E é isto que o Senhor quer para as nossas vidas, porque assim nós estaremos repetindo, agradando ao Senhor. Amém? Mas vemos, meus irmãos, em todos esses aspectos que aqui nós estamos aprendendo, daquilo que é a vontade de Deus, de um contexto geral na palavra do Senhor, de como devemos andar na presença do Senhor, de como devemos ser pessoas melhores,
de como devemos dar liberdade ao Espírito Santo, lendo a palavra do Senhor e o Senhor assim nos ensinando através de sua palavra, mas nós também estamos muito interessados, meus irmãos, na vontade do Senhor de uma forma específica para as nossas vidas. E como isto muito nos preocupa e, de certa maneira, aborda a nossa vida em todos os aspectos. Nós queremos saber, de forma específica, a vontade do Senhor. Nós queremos saber, por exemplo, de forma específica, com quem nós devemos casar, qual é a melhor pessoa que nós devemos casar. Nós temos, muitas vezes, buscando do Senhor qual é o serviço, então, onde eu devo trabalhar, qual é o melhor serviço que eu devo, então, ter secular para que eu possa me manter. Então, muitas vezes, nós questionamos a Deus com esses pedidos, dizendo: Senhor, qual é a tua vontade? Com quem com aquela pessoa que realmente eu devo casar? É naquele emprego que realmente eu devo trabalhar? Então, nós viemos diante de Deus com essas questionamentos, novamente repito. Mas são decisões, olha só, irmão, são decisões, preste bem atenção nisso, são decisões que estão dentro da nossa alçada, para que nós possamos então fazer. São decisões que estão dentro da nossa responsabilidade fazer. Deus nos deu uma condição cognitiva, ou seja, de raciocínio, para que nós possamos então decidir o que é melhor para nós, para que nós possamos filtrar as circunstâncias, irmãos. Podemos analisar as circunstâncias com esse aspecto cognitivo que nós temos, de observação. Lógico que aí também podemos pedir a sabedoria de Deus para decidirmos certas coisas, para fazermos escolhas específicas em aspectos na nossa vida, mas é lógico que Deus nos deu esse raciocínio para que nós possamos então decidir. É lógico, meus irmãos, que todo discípulo de Cristo nesse processo, ele tem que ter esse desejo de estar agradando o Senhor em tudo. E é por isso mesmo que muitas vezes essas coisas nos abordam, porque a nossa preocupação é agradar ao Senhor. A nossa preocupação é não errarmos para termos consequência no futuro. Mas o Senhor nos orienta, nos dá sabedoria, irmãos. Nós temos que entender que também a palavra do Senhor, os referenciais bíblicos que estão na palavra do Senhor, ou seja, na Bíblia, elas irão, de certa maneira, também nos ajudar, nos amparar diante de situações, diante de decisões. Não nos dizendo: é com aquela pessoa que eu devo casar, ou é aquele emprego em que eu devo ali trabalhar, devo aplicar a minha força. Então, não dessa maneira, mas ele nos dará uma orientação geral para que nós então possamos ter a condição de decidir o que é melhor para nós. Então eu irei analisar, por exemplo, a pessoa que eu quero casar, irei olhar a família dela ou dele, irei ver se nós temos os mesmos ideais de sonhos, de projetos futuros. Tudo isso tem que se encaixar, irmãos. Lógico, não é perfeito. Uma coisa ou outra, ela vai ter uma desconexão, porque temos culturas diferentes. Mas, irmãos, nós temos que analisar essas coisas. A família da pessoa, o nosso gênio com essa pessoa, essas condições quanto a ideais de futuro, de carreira. Então, tudo isso irá contar muito, porque casamento é para uma vida inteira, meus irmãos. Não é para que nós possamos, então, depois de alguns dias, de alguns meses ou anos, alguns poucos anos, nós estamos, então, nos separando e vindo, muitas vezes, a destruir uma família, tendo mágoas em ambas as partes e um prejuízo também para com aqueles que são nossos filhos, né? Então nós temos que cuidar muito com isto.
E também, mesma coisa, o trabalho. Esse é o trabalho que o Senhor quer para mim? Então eu tenho que analisar. Esse trabalho vai ser o melhor? Eu vou ter tempo de buscar o Senhor? Eu estou esse emprego, ele será bênção para mim? Ele será bênção para minha casa, para minha família? O que eu vou fazer nesse emprego? Ele é justo? É bom? Então, tudo isso nós temos que analisar, e Deus nos deu esse raciocínio, essa condição cognitiva para que então nós decidamos o melhor para as nossas vidas. E, lógico, nós sabemos que o Espírito Santo também nos dará sabedoria para então nós fazermos a melhor escolha, optarmos pela a melhor coisa. Amém, irmãos? Então, finalizando, meus queridos, como então nós podemos entender a vontade de Deus? Nós podemos entender a vontade de Deus através de sua palavra, através da leitura da palavra do Senhor. Nós iremos partir daí. Iremos começar a compreender a palavra a vontade do Senhor através de sua palavra. E outra condição é entendendo que os referenciais bíblicos ali demonstrados na Bíblia, em sua palavra, eles irão nos amparar para as nossas decisões. Para as nossas decisões, em específico, para as nossas vidas. Tudo, irmãos, ficará melhor. Tudo será mais simples se nós estivermos em comunhão com Deus. Se nós estivermos na sabedoria do Senhor para então nos amparar, para nos capacitar, para que possamos então ter as melhores decisões e optar pelas melhores escolhas na nossa vida. Amém, irmãos? Creio que esse rápido ensino aqui da palavra do Senhor, esse estudo, tenha servido para a sua edificação, para a sua orientação, e que o Senhor abençoe você e abençoe seu lar. Até mais!